Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 503 entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que está cada vez mais bonita com a água calcária da Espanha. O cabelo como está brilhoso. Isso é verdade, gente. Olha que eu vim correndo. Vai ver que é por isso. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulinho e ao contrário de mim, os cabelos dele estão diferentes. Estão né? caindo, né? A Adri está com o cabelo brilhoso, a minha testa está cada vez mais brilhosa, porque os anos passam e a genética não ajuda. Amor, mas eu gosto de homem careca, então fica de boa. Se bem que eu não posso falar que eu gosto de homem careca. Não é legal, porque eu ainda não sou careca. Essa parte dá pra editar, né? Não na live. No Instagram não dá pra editar. Nós estamos aqui numa live, ao mesmo tempo que gravamos o episódio de amanhã. Afinal, nós não temos tempo para produzir tanto conteúdo. A gente usa na live, faz os cortes depois pro YouTube e ainda coloca o podcast em áudio em irmãos.com. Mas a vantagem de fazer isso em live é que a gente pode interagir, vocês veem a nossa gravação e a gente pode responder perguntas que vocês fazem também, porque afinal estamos completando 1 ano de Espanha. Olha isso é muito emocionante, gente. Estamos completando. Quem diria, né, que nós atingiríamos o ano de Espanha? Quem volta a ouvir os podcasts conhece toda a nossa história, vai ouvindo tudo que a gente passou nesse período e vai percebendo como Deus vai agindo na nossa vida. Então esse episódio é para contar um pouquinho de como foi esse primeiro ano, como nós estamos aqui e talvez, se der tempo, ideias para o futuro, né? Ideias o que vem, Olha o que vem aí pela frente, que a gente não sabe ainda, já te dou um spoiler. A gente vai viver uma Espanha sem pandemia, né? Começa por aí. Esperamos, né, que esse seja o caminho. A gente vai conhecer o rosto das pessoas. Gente, eu tô ansiosa pra conhecer o rosto da professora do meu filho. Acabou de acontecer agora, voltando da escola. A gente encontrou o vizinho aqui entrando na porta. Ele bateu um papo comigo e tal, né? Aí o Dé falou, quem que é? O entregador da Amazon? Ele tava sem máscara. Ai, gente, você já viu o vizinho sem máscara? Eu não vi ainda. Gente, eu não vi os professores sem máscara, diretor. A gente vai descobrir as pessoas. A gente vai falar sobre tudo isso para... supermercado. Sim, todos eles. Eu tô chocada. E eles também vão nos ver sem máscara, quem sabe. Mas tem que subir a música, porque essa é só a introdução do episódio 503 do podcast Irmãos.com. A gente tá fazendo a nossa live de 1 ano de podcast, não. Podcast é um pouquinho mais. Puxa vida, A gente gosta de comemorar datas, né? Comemorou quantos anos de podcast? 16 anos de podcast, 24 anos de site. 11 meses de Fifi essa semana também. Ano que vem é 25 anos. A Fifi, tá bom, não. Você completou, Adri. Você completou. Mas você tem que falar... Ano que vem a gente verdade, completa 25 anos de site. O que é? Como é que chama quando faz Galileu de Prata? Galileu de Prata, eu acho que chama um negócio assim. De casamento é boda de Mas prata. Mas não é casamento, é só um podcast. Jubileu, falei Galileu. Obrigado, Fernando. Galileu é outra coisa. Jubileu de prata. Mas a gente tá aqui pra comemorar 1 ano de Espanha. A gente pode fazer um episódio por mês só de comemorações, né? Meu aniversário, seu, assim, a gente vai rendendo conteúdo pro podcast. O que vai ter maio? Maio tem Dia dos Trabalhadores. E é feriado aqui também, gente. Adorei. Gente! A primeira curiosidade aqui já de cara. In your face. Quando o feriado cai de domingo, eles transferem o feriado pra segunda, gente! É bom demais. Quando é um feriado nacional, importante, né? Sim. Se bem que acho que quando é da cidade também transfere. Sim, por exemplo, dia 28 de agosto é um dia importante aqui, porque é o dia do San Agostinho. E se cai no sábado, vai pra segunda. Só que assim, já é férias das crianças, mas a galera que tá trabalhando super comemora. Não, 1º de maio agora. Se cai domingo também. E 1º de maio agora vai cair domingo. Então a gente não precisa ficar, ai, que chato, o feriado vai cair domingo. Não! É ótimo, porque muda pra segunda. Só que, por outro lado, dia 21 de abril agora não é feriado, porque aqui não tem Tiradentes. Isso é triste também. É verdade, é verdade. Vocês aí, tudo no feriado prolongado no Brasil e a gente aqui trabalhando normal. Trabalhando. Quinta, sexta e sábado e domingo também, Mas né? a gente acabou de vir de uma semana de vacaciones, de férias. A gente também. Não, as crianças no caso, né? Porque teve... E você é de meia, né, amor? Não, eu tive que trabalhar enquanto eles dormem, né? Como a gente disse no episódio de meritocracia, né? Tá bom.
Com os meus pais aqui em casa, então a gente passeava com eles e eu trabalhava no tempo que dava também, porque semana passada foi Semana Santa aqui e a escola para, então as crianças não têm aula, a gente pôde passear um pouquinho mais, mas o pessoal, em geral, trabalha, a não ser que eles tirem férias pra viajar com as crianças, em geral, trabalham. Ah, e a Semana Santa foi muito especial. A gente vai falar um pouco da Semana Santa aqui também nesse episódio. A gente não pode esquecer de tudo que a gente tá prometendo aqui. Ó, mas o pessoal tem que usar a caixinha de pergunta, porque o pessoal coloca a pergunta aqui no rolê, e aí depois a gente perde não as acha. perguntas. Mas podemos começar respondendo a pergunta que a Thaís Miyazato fez aqui no chat, que foi o que mais nos encantou Espanha, ou em Espanha. O que mais... Fora assim, de comida? tudo que a gente curtiu, né? Porque vocês que acompanham a gente sabem que entre as coisas diferentes que vivemos nesse tempo, teve muitas coisas que nos encantaram, né? Que nos chamaram muita atenção. Agora, escolher a que mais nos encantou nesse ano de Espanha, o que a gente pode dizer? Olha, eu posso falar um combo, assim, muito rápido. Combo? Um combo de coisas. Mas não é o top 1, tem que ser o top 1. Não tem como ser top 1. Igual você vai conhecer um namorado, o que te encantou nele? É esquisito. Ué, os olhos, as mulheres falam, é geralmente. Ridículo! Mulher que fala que gostou dos olhos do cara é ridículo. Não é ridículo, por que é ridículo? Você não pode gostar dos olhos de ninguém? Só dos olhos? Olhar? Os não, olhos mas só o top, o que mais chamou a atenção na Espanha em você, Dre? Os olhos da Espanha. Os olhos da Espanha, não. Ai, amor, não. Tem que ser no Focomba, não respondo. Tá bom, vai. Combo, Dri. Combo, hein? Vamos lá, rapidinho. Eu gostei da siesta, da comida e de como as pessoas são engraçadas aqui. Pelo menos na região que a gente tá. O pessoal é muito leve, o pessoal é muito engraçado, faz muita piadinha. É muito comunicativo. Sempre quer te ajudar e ver quando você tá todo assim, fazendo errado, falando errado, porque a gente tá aprendendo, eles querem ajudar, eles são super solícitos, assim. Então isso pra gente foi uma baita de uma surpresa. E uma outra surpresa foi que, gente, eles tomam banho. Não sei por que o pessoal pergunta, europeu não toma banho? Europeu não toma banho, né? Porque aqui é calor, gente. Acho que o mito de que europeu não toma banho deve ser lá mais pros países nórdicos, né? Noruega, né? Porque é frio pra caramba. Aí pra tomar banho todo dia, você tem que pensar 2 vezes. Mas aqui no inverno esfria bem também, né? E, enfim, mas eu tomava banho todo dia. Sim. E pelo que eu sei, os espanhóis devem tomar banho todo dia também. Mas no verão não tem como, gente. No verão você toma 3 banhos por dia, porque a gente tá... Sim, e estamos entrando no verão agora, inclusive. Não estamos na primavera. Tá, mas assim, aqui não tem primavera, né? É verdade. O que tem de primavera tem flores. A gente anda pela rua, agora tem flores, coisa que não tinha no inverno e não tem no verão caliente, né? Pelo menos no final do verão já morreram todas. Mas as minhas plantas morrem. O que acontece é que aqui tem basicamente 2 estações. É o inverno muito forte. Como que eles falam quando muda de uma vez? De golpe. De golpe, sim. Você cambia de golpe. E é isso que tá acontecendo. A gente tá exatamente na transição. Eu fui buscar meus pais em Madrid no dia 4 de abril, é isso? No dia 4 de abril. Eu peguei neve na estrada. Tava frio. Tava nevando na estrada. Foi bonitinho. Esse é um vídeo tão bonitinho. Você podia postar, né, amor? Não, eu postei no meu perfil. Você postou mais sério. Você tinha que postar o quê? O de coração. Mas aqui o de coração eu mandei só pra você. Aí, assim, até a semana passada eu fui com os meus pais pra Rainha. A gente passou uma friaca da pega, como diz a Adri. Uma friaca da pega no castelo, que a gente foi lá visitar e tal. Tava muito frio, a gente todo encolhido. E agora, assim, agora eu fui buscar as crianças na escola, o André saiu suado, porque tava na educação física, enfim, e agora começa o calor de repente. Então, assim, a gente tem 1, 2, 3 semanas mais equilibradas entre as estações, que é o que a gente tá vivendo agora, já tá quente, mas nem tanto. Mas daqui a pouco vai ficar muito quente e a gente já tem um ano completo, agora a gente já pode dizer com propriedade, pelo menos experimentarmos esse ano, que daqui pra frente a coisa vai mudar muito rápido. A gente chegou no ano passado, tava frio também, e rapidinho já esquentou e aí foi aquele calor de uma hora pra outra, né? O pessoal diz que são 6 meses de inverno e 6 meses de inferno, né? Na Espanha. Eu diria que o de inferno não são 6 meses. Graças a Deus. 2 meses muito, muito quentes. Que depois, é julho e agosto, né, amor? Depois 2 meses no começo e no fim, né? Antes de junho seria, e setembro, que é a transição, que é uma coisa mais agradável. Depois já vem o frio, aí uns 6 meses de bastante frio. Aí o frio começa e nunca mais vai embora. A última vez que a gente colocou bermuda foi em setembro. Mesmo assim, né? Colocamos bermuda com um pouquinho de frio. E ainda não colocamos bermuda. Não. Estamos pensando em tirar. Uma coisa que dá pra fazer aqui, que é muito interessante, a gente faz essa comparação com o
Brasil, que não é algo que se faz muito, que é de guardar no guarda-roupa toda a roupa que você não vai usar no inverno pra ficar só com roupa de inverno. Depois faz a troca, tira toda a roupa de inverno, guarda a roupa de verão, porque você não vai usar bermuda nesse tempo. Não vai fazer calor pra usar de bermuda até entrar no verão. Né? Porque às vezes no Brasil eu lembro que a gente, principalmente São Paulo, né? Eu tava em Vinhedo, aí eu pegava um ônibus e ia pra São Paulo participar de uma reunião e dentro da minha mochila sempre tinha que ter uma blusa e um guarda-chuva. E mesmo que tava um calorzão danado, porque daí no final do dia se chovia, à noite fazia frio. Isso é São Paulo, então, né? A Ju aqui, por exemplo, no Nordeste não vai concordar com você, né? Porque lá no Nordeste são mais definidas as estações, mas no Sudeste, principalmente São Paulo, né? Essa coisa de fazer as 4 estações durante o dia, uma coisa que a gente não vive mais aqui. Sul também, fofo, em Campo Grande. Você sempre levava guarda-chuva pra sair em Campo Grande? Não, em Campo Grande a gente... nem chove. Campo Grande... Eu acho que chove em Campo Grande. Campo Grande a gente sabia a hora da chuva, tanto que a gente combinava de sair depois da chuva. Isso é verdade. É a história que contam lá de Manaus, né? Em Manaus diz que é assim, todo Grande dia tem também. a chuva das 5, 6 horas da tarde, o pessoal combina as coisas pra depois da chuva. Depois da chuva. Só que em Campo Grande, durante o dia fazia muito calor e aí à noite esfriava. Refrescava, como diz o outro. Ó, a nossa caixinha de pergunta tem pergunta. A gente vai responder pergunta ou a gente vai falar mais alguma coisa sobre o tempo? Não, a gente não falou do que mais me encanta na Espanha. Só falou que te encanta. Mas eu concordo com a Adri, eu acho. Eu gosto muito da comida daqui. A comida daqui é boa. O tapeio. O pessoal come muito bem. Muito bem. Assim, é uma, como diz, uma fartura de variedades. Como diz o amigo nosso que a gente encontrou agora na Sierra de Cazorla. Que é espanhol, né? Claro que ele não vai dizer o contrário. Ele diz que não existe lugar no mundo que se come melhor do que na Espanha. Do que na Espanha, achei tão bonitinho. E eu tive que concordar com ele. Melhor e com fartura, né? Ele falou. Principalmente pela fartura, né? A comida brasileira é muito rica e a gente ama a comida brasileira. Fica difícil comparar, mas a gente se identificou muito com a comida espanhola. Tem muita coisa muito diferente, tem muita coisa muito exótica, né? Como alguns animais que eles comem, alguns tipos de chouriço. Algumas partes dos animais que eles comem. Gente, aqui eles comem de tudo do porco, de tudo. Cérebro do porco, o focinho do porco. Se bem que o focinho as pessoas no Brasil comem também, né? Do corpo, do porco. E assim, a gente vai experimentando aos poucos, né? Não tem, é que a gente só come feijoada light no Brasil. Não, a gente nunca comeu focinho de porco. Mas dizem que tem feijoada que o focinho fica boiando assim dentro da panela. A patinha também. A pata do porco eles vendem, manitas, né? A gente que acha que manitas é a pata do porco aqui. Então eles comem de tudo do porco. E essas coisas mais exóticas são mais difíceis de se acostumar, mas cada vez que a gente prova uma coisa diferente, depois prova de novo. E gente, porco é gostoso, porco é muito gostoso. E a gente tá se descobrindo assim, experimentando coisas novas, diferentes. Por exemplo, eu comi caracol semana passada. Eles limpam muito bem, fervem e faz o caracol muito bonitinho. Cozinha. Só que daí eu pensei, esse caracol deve ser um caracol de granja, especial. Né? A granja, deve vir da granja de caracóis, né? Deve ser um caracol especial, né? Que o pessoal, assim, cultiva, tipo escargot, sei lá, né? Viveiro de caracol. Aí a senhora que tava com a gente, que é muito queridona, nossa, trata a gente assim como filho. Ela falou, às vezes a gente sai pelo quintal catando os caracol. Ué. E eu fiquei, meu Deus, ela tá brincando. Tudo que se move se pode comer, né? Ela tava muito séria. Ainda que se mova muito devagar, você pode comer aqui na Espanha. Ela falou, não, a gente vê que eles ficam grudadinhos na parede, assim, então aí a gente pega pra cozinhar e tal. Aí eu só cozinhar bem, né? Mas eles gostam. Bem. Assim, não são todos que gostam, tem muitos espanhóis que não gostam de caracol. E também não é de qualquer região da Espanha, tá? Eu já fui pra Espanha, nunca ouvi falar de caracol. É muito específico aqui da região de Jaén, específico onde a gente tá, Linares e algumas cidades aqui da região. Acho que talvez em Madrid eles nunca tenham ouvido falar de comer caracol, eu imagino. Sim, toda vez que a gente vai falar da Espanha, principalmente eu, né? Eu acabo falando, porque aqui na Espanha, e a gente percebe que não, que assim, aqui na Espanha é muito diferente, muita coisa. Então, por exemplo, a gente tá aqui na Andalucia, no sul, aí tem o pessoal, assim, por exemplo, de Astúrias, que tá no norte da Galícia, Barcelona, que é Catalunha, que tá um pouco mais pra ponta, Valência, que tá um pouco pra baixo e é praia. E assim, é muito diferente, sabe? Aqui da onde a gente tá, até, por exemplo, aqui onde a gente tá em Jaén, já é um pouco diferente do Burjá, que acabou de entrar aqui com a gente, que tá lá na região de Córdoba. Então, assim... São 200 quilômetros, nem isso, 180 quilômetros de distância, e é como se fosse outro país. Fala o mesmo idioma só. Fala o mesmo idioma, mas com acento até um pouco diferente. Sim, o sotaque é diferente. Cultura diferente. A forma de cozinhar e fazer a comida, até o churro muda, o churros muda. É mais, vocês podem estar pensando, igual no Brasil, varia de estado. É verdade, varia bastante de estado para estado, mas eu acho que aqui,
pelo tamanho da Espanha, você pensar, a Espanha é do tamanho do estado de Minas Gerais. Pelo tamanho da Espanha, a variação é muito forte em uma pequena distância. E a explicação disso é porque a Espanha, na história, né, teve vários formatos, mas durante um período ela teve reinos separados com identidades muito próprias. Inclusive, dentro da Espanha existem regiões que têm um idioma diferente do espanhol, como a Catalunha, por exemplo. Como o País Basco. E o País Basco é um reino bem antigo que está dentro da Espanha e faz parte da Espanha. Como a Galícia, por exemplo. Valência. Em geral, todos falam o espanhol, mas muitas vezes a língua da família é o idioma local daquela região, e até eles fazem isso para preservar a cultura, preservar a identidade. Então, essa variação ela é muito grande de região para região. Então, quando a gente conta das nossas experiências na Espanha, a gente tem que localizar bem em Linares, a cidade que estamos. E eu vivo fazendo isso, e a gente tem duas amigas muito queridas que estão no norte, e elas já moraram aqui no sul, já moraram na Catalunha, e agora elas estão no norte. Daí eu sempre falo, porque aqui tá acontecendo isso aqui na Espanha. Aí ela manda mensagem pra mim, olha, Adri, não tem nada a ver, isso aí é só na Andalucia. Aqui no norte não acontece nada disso e tal. A gente descobriu, confirmou uma coisa que a gente já tinha antes, imaginava que tinha no coração das viagens que a gente fez, tanto dentro do Brasil, para outras culturas brasileiras, quanto das oportunidades que a gente teve para ir para outros lugares. A gente gosta muito de conhecer culturas diferentes e imergir nelas e fazer parte delas. E esse ano pra gente confirmou isso, porque nós nos identificamos com a cultura espanhola, nos identificamos no sentido espanhol, de nós nos entregamos pra cultura espanhola, digamos assim, né? A identificação foi rolando com o tempo, muita coisa diferente, mas a gente fala, não, isso é diferente, mas é legal também. Isso é legal, é um jeito diferente de olhar pra coisa, mas não é errado, é só diferente. E se a gente tentar olhar por essa perspectiva, é interessante também. Então a gente se descobriu nesse ano muito abertos pra isso, pra conhecer isso e pra imergir, né, nessa diferença cultural que a gente tem entre Brasil e Espanha, e viver isso tem sido muito legal. Bom, o Mabi D96, ou a Mabi, né? Acho que é uma menina pela foto. Mabi. É que a foto fica pequenininha, né? Que a gente tá com dúvida do seu rosto, se você é menina ou menino. Tem como fazer a pergunta aparecer aqui, ó. Vamos aí. Aí, apareceu. Vamos responder a pergunta da Mabi. De que mais vocês sentiram falta nesse tempo? Olha... Não, a gente tem que dar a resposta certa pra família não ficar triste, né? Claro que foi a nossa família. Né? Fora a família, é igual quando fala... Fora a família e os amigos. Quem você mais ama? Fora Deus. Fora a família e os amigos, tá bom? Que a gente, claro, sentiu muita falta de estar com os amigos. Mas é que Deus abençoa muita gente com amigos aqui também, né? E a internet ajuda bastante também. A gente já falou isso aqui nos podcasts, né? Que o fato de gravarmos episódios toda semana faz com que a gente tenha contato com amigos toda semana. Sim. E troque ideias e converse. E então, a internet é uma beleza. Isso acaba também, suprindo, né? Se for comparar com anos atrás, em que as pessoas mandavam cartas, esperavam resposta, contato telefônico era caríssimo, a gente tá numa situação muito privilegiada de poder ter contato com a nossa família. A gente vê foto, a gente vê vídeo, Instagram, família posta coisa, a gente tá o tempo todo conectado. Agora, o que mais você sentiu falta? É isso. Ai, você tá pensando Top one. Top one. Carne vermelha, claro. Não tenho dúvida. Carne vermelha. Carne roja. A carne vermelha do Brasil, né? Uma picanha, um churrasquinho. Não, mas tem a carne moída. Gente, eu senti falta do acém do Brasil. Olha. Por quê? Como chama aquele? O cupim, né? A gente fala do cupim do Brasil. O cupim não, que a gente nem comia. Não. Mas sabe que a gente começa a sentir falta de coisas que a gente não comia com frequência? Guaraná Antártica, por exemplo. A gente nunca foi de comprar Guaraná Antártica em casa. Mas quando a gente foi no Carrefour de Granada, que aqui na nossa cidade não tem Carrefour. Tem um cantinho lá só de importados. E tinha Guaraná Antártica. A gente falou, Guaraná Antártica, vamos levar pra casa. Trouxemos 2 latinhas, tomamos engolezinhos só pra matar a vontade. Porque é aquela coisa. Você sente falta de coisas que você nem comia só por fazer essa ligação emocional com o seu país. Né? Mas a carne vermelha aqui, foi até o Bujá que me ensinou. A carne vermelha aqui, ela é 100% de vaca, quando tá escrito vacuno, mas ela tem uma mistura de amido. E eu não sei porquê, acho que não sei se eles não gostam, se é por tradição, ou se é porque tem que congelar, por conservação. ou se é porque a vaca não é daqui, ou tem vaca que é daqui, não sei. Deve ter algum motivo. Eles misturam alguma coisinha. Por algum motivo, eles tiram a gordura da carne. E não tem colorante, não tem nada. Conservante, né? E aí a carne,
ela é muito branca e ela é misturada com amido. Muito pouco, assim, tipo, é 90% de carne de vaca e 10% de amido. Então não é 100% carne de vaca, né? Que igual você falou antes. Não, mas é o que não tem mistura de com outra carne, Exato, eu sei. Mas é pra deixar claro a explicação aqui. E aí, mano, eu nem sou entendida, sou nem técnica. Mas 100% tem que ser 100%, Dri. Tá. Se tiver ar misturado, já não é 100%. 100% da carne tem que é carne vácuo. É de vaca, é isso que eu quis dizer. Mas aí 90% é carne e 10% é de amido. Não é nem isso. Aí quando você vai fritar, igual a minha sogra tá aqui em casa, né? Minha sogra e meu sogro, que o Paulinho já falou que foi buscar eles no aeroporto e viu neve. E aí ela começou a fritar a carne moída na panela. E ela, mas essa carne moída não pega cor, não pega cor. Eu falei, não, mas ela não vai pegar cor nunca. Ela vai ficar branca pra sempre. Ela não vai ficar rosadinha, vermelhinha, igual fica no Brasil. Porque ela é assim. E ela é uma carne mais fofa. Fofa, esse termo é normal? Carne, vocês conhecem carne fofa? Não é que tá estragada, nem mofada. É porque, sabe quando antigamente o pessoal colocava amaciante na carne? Ou amaciava a carne com abacaxi? Que ela ficava muito macia, ficava quase desmanchando? Então, a carne vermelha daqui é assim. Então, eu sinto falta, assim. Essa é uma coisa que toda vez que eu vou no mercado, eu falo, podia ter uma carne vermelha gostosa. A gente ainda não encontrou. Eu já ouvi dizer que no Carrefour tem cortes especiais de carne, né, amor? Mas a gente comeu carne vermelha também na casa de outros amigos, que tava muito bom. Que foi fora da Espanha, que foi fora da Espanha, Ele teve que sair da Espanha pra comer carne vermelha. Mas assim, não é que não tenha, a gente pagando bem, você consegue ter acesso a carnes, mas é caro. E como a gente também, né, consegue entender mais o modo de ser do espanhol, a gente acaba indo nas carnes mais baratas. Aqui tem muito porco, como a gente disse, já dá pra comer frango, vários tipos de partes do porco aqui e comer bem. E eles não comem carne que nem a gente come, né? Tipo, carne no almoço, carne na janta. Às vezes eles comem só uma sopa, um pão com frios, porque eles gostam muito de embutido e frios. A gente que acaba, tem que ter carne, tem que ter frango, tem que ter porco, sempre, né? Então aí a gente acaba, a adaptação deve ser mais fácil pra vegetariano. Então... Não, por causa dos embutidos. E por causa da oferta de verduras e legumes e frutas, que não é como no Brasil. A gente não tem a mesma variedade do Brasil. Aqui tem muito pouca coisa que se pode cultivar aqui na Espanha. Então muita coisa vem de fora. A banana vem de fora, a laranja vem de fora. Não, tem laranja da Espanha também. Tem laranja. Mas, enfim, acaba importando a melancia, a manga vem do Brasil, tá lá, você vai lá no Mercadona, manga, origem Brasil. Então você acaba pagando mais caro pelas frutas, verduras e legumes. Pelo mamão, então, mamão a gente nem compra, porque é muito caro. O que é difícil aqui é não comer porco, porque é o que tem, sabe? Se você é judeu ou tem alguma origem que não pode comer porco, fica difícil você se alimentar bem aqui, vai ter que... Até porque o bacon é uma delícia e é barato, gente, o bacon é muito bom. A gente fala tanto de comida, né? Vamos falar de outras coisas. É que acho que você tá com fome, você chegou nem almoçou direito, a gente acabou falando. Mas assim, é o que faz parte. Gente, acho que eu vou fazer um pratinho de comida e vou comer enquanto a gente grava. A Ju perguntou aqui, já ia perguntar se dá pra comer saudável. Dá. Existem opções, cereais, eu podia chamar a minha amiga, a Vivi Cardelli, que tá em Valência. Não, ela tá em Valência. A Vivi tá em Valência. Gente, a Vivi emagreceu, claro que ela... porque ela também é super determinada e tal. Mas ela emagreceu só fazendo a alimentação aqui da Espanha, que é a alimentação mediterrânea. Porque aqui eles comem muito legumes, comem pouca carne, comem muito pescado. Dá pra comer saudável, só que vai exigir um esforço e exigir uma maneira... qualquer lugar pra comer saudável. E exigir um setup mental, um mindset, né, como eu disse, de uma maneira diferente de olhar pras coisas, diferente do Brasil. Aqui não tem a lixia, não tem não sei o que tem que eu comia no Brasil. Não, vai ter que achar as coisas correspondentes mas deve ter. Que tem aqui nós pra não você come, conseguir. né? A gente não come essas coisas não, mas enfim. A gente nunca comeu. Chega de comida? Chega. Bota lá então do Fernando. Fernando Roberto pergunta, alguma ideia sobre a Espanha que mudou na mente de vocês ou algum mito que havia antes? Vários! Muitos mitos. A gente já falou muitas coisas. O problema de, falar sempre sobre isso, ter um podcast semanal, é que a gente acaba repetindo muita coisa. E a boca fala do que o coração tá cheio, né, meu amor? Então mas, a gente acaba assim, falando bastante disso. O primeiro preconceito é a palavra, eu não gosto de fazer isso, né? O preconceito, né, que se faz, né? Nossa, você briga sempre comigo quando eu falo isso. Eu não pensei em nenhuma outra palavra pra isso. Nossa, olha, ele fica aí, Driga. Preconceito, né? É feio fazer isso, dividir a palavra. Mas a primeira presunção que se faz sobre a Espanha, né? O assumptions, pra usar o termo em inglês. Presunção é estranho. Se faz sobre a Europa, generalizando a Europa, é que são muito fechados. A gente já falou que aqui no sul da Espanha não. Já falou. Também.
também, a questão do banho sim, mas a questão da dificuldade de se desenvolver relacionamentos. E assim, eu não vou dizer que não é verdade, porque tem outras pessoas que estão aqui na Espanha, outros brasileiros que estão aqui que dizem que sim, é verdade. Mas não foi no nosso caso. Não sei se é pelo nosso estilo de vida, pela nossa forma de se relacionar, pelo nosso jeito mais aberto de... Porque a gente tem filho também, tem cachorro. Exato. E a Fifi é coisas que super abrem, simpática. A Fifi é a nossa cachorrinha, que abrem muitas portas, com certeza, esse tipo de coisa. E tem também o fato da igreja, que a gente já chegou com amigos aqui, que nem nos conheciam, mas nos aceitaram em seu hall de amigos, em até parte de sua família. Então isso fez muita diferença pra nós, e nós pudemos vivenciar isso de forma diferente, porque a partir desses primeiros contatos, nós fomos tendo outros contatos, até mesmo fora da igreja. Sim, então nós temos muitos contatos, muitos relacionamentos fora da igreja também. Então isso foi uma quebra de paradigmas. Todos diziam, não, você vai ter que se preparar, são Os muito fechados, são mais secos, pra te convidar são mais pra ir pra duros. casa deles. É uma jornada muito grande de relacionamentos, e nós já estivemos na casa de muitos espanhóis, já comemos juntos, já trouxemos espanhóis na nossa casa. Então, assim, isso foi quebrado muito fortemente. Assim, a gente tem um estilo de vida com relacionamentos muito parecido com o que a gente tinha no Brasil. Com a gente tinha no Brasil, inclusive sim. com o fator pandemia. Inclusive com o fator de, uma hora antes tô ligando, e aí, vamos fazer alguma coisa? Vamos. Isso aconteceu hoje de manhã, por exemplo, com a Mariloli, que tava aqui na live com a gente. Ou está ainda. Eu mandei uma mensagem pra ela ontem à noite, eu falei, Loli, tô indo pra Raém, vamos tomar um café? E ela fechou, sabe? Já e aí eu fui... tomaram café juntos hoje. Tomamos um café junto hoje, assim, não precisou, tipo, marcar com antecedência, igual o pessoal falava. Nossa, com um europeu você tem que falar bem antes e tal. Mas assim, muita coisa a gente chegou precavido, isso foi importante, essas informações que nos passaram antes, porque nós fomos muito observadores nesse primeiro ano, e eu acho que isso nos ajudou bastante a não termos um choque cultural tão forte. Então a gente observava muito, olhava muito, via o modo deles fazerem, pra tentar não ser precipitado em nada, sabe? Então isso nos ajudou bastante, porque nós fomos muito bem orientados pelas pessoas que já estão aqui, pela CEPAL, né, que trabalha muito na nossa agência missionária, que nos preparou bem pra isso, e por tantas conversas que nós já tivemos aqui nos nossos jet lags e podcasts missionários aqui, e sobre a importância de entender a cultura antes de fazer muita coisa dentro dela, né? E eu acho que a gente, assim, além da gente ter estudado muito, ter conversado muito, a gente observou não só as pessoas que moram aqui, mas os que vieram de fora que moram aqui, né? O comportamento dos missionários e como eles que quem vem de se fora comportam e vê a coisa de fora, né? Sim, porque muitas coisas que a gente comenta com os espanhóis, eles não percebem como é diferente, porque eles sempre estiveram nessa cultura. Eles só vão perceber quando a gente coloca em contraste com alguma coisa que a gente tem no Brasil. Aí eles vão dizer, nossa, né? Que interessante isso. Por exemplo, chuveiro elétrico, pra eles, é um absurdo. Então, como assim vocês têm uma caixa elétrica em cima de vocês, soltando água na sua cabeça? Aí Descalço. Nosso amigo perguntou, mas esse deve ser uma baixa voltagem por segurança. 220 volts só, né? Que se der qualquer curto, qualquer pepino, você tá lascado. Então, pra eles, quando eles pensam nisso, é uma coisa chocante. Literalmente, né? Chocante. E aqui a gente teve que acostumar com o banho mais curto e sem tomar banhos seguidos uns dos outros, né? Porque aqui tem um botijão de água, né? Um cilindro de água muito grande que fica lá com 70 litros de água que se esquenta lá na lavanderia. E é elétrico, no caso. E essa água quente vai pros chuveiros e pras torneiras. Se você toma um banho mais demorado, aquela água vai acabar, dá pra uns 15 minutos de banho. A próxima pessoa que vai tomar banho tem que esperar esquentar de novo pra voltar pro banho. Sim, banho demorado só no verão. E essa coisa de deixa todo mundo pra tomar banho antes de sair de casa, sabe? Não dá. Você tem que se programar, tem que fazer uma agendinha de banho. Quem que vai tomar banho de dia, quem que vai tomar banho de noite. É sempre assim que a gente faz. E uma coisa que me falaram com muito carinho, e que aí, na verdade, não é que mudou, a gente só comprovou. Como é que eu posso falar? Uma amiga minha que morou aqui na Espanha por muito tempo, ela falou assim, em geral, o espanhol, em geral, ele não tem
muita paciência pra pergunta idiota. E aí eu fiquei, eu sou a dona das perguntas idiotas, vou sofrer então. Aqui na Espanha. E assim, não é que eles não têm paciência pra pergunta idiota, é que como eles são muito práticos nas respostas, quando a gente faz uma pergunta que é meio eles respondem E aí a gente já acostumou com isso, sabe? De umas bobeiras, assim, sabe? Aconteceu isso semana passada. Porque uma coisa muito interessante da cultura espanhola é a fila. A espanhola não, tá? De novo, aqui de Jaén e tal. Você chega no supermercado, você vê um bololô de gente perto dos caixas. Aí fala, o que tá acontecendo aqui? É fila única? É fila... muito engraçado. São várias filas ao mesmo tempo? Não, é um bololô de gente. Ou são amigos que estão conversando e resolveram ficar por ali. Aí o que você tem que fazer quando você chega na fila é perguntar quem é o último. Quem é o último de quem é a vez ou quem é o último. Aí a pessoa diz, é aquele lá no canto é o último. Aí você fala assim, eu sou o último. Só que assim... Não, eu falo, me quedo aqui. Me quedo aqui. Então, aí quando alguém pergunta quem é o último lá naquele canto, fala, é aquele... É aquele de camiseta vermelha ali, lá na ponta. Aquele alto lá na ponta. Sim. Então, me quedo aqui. Sou eu, no caso. Aí fala, me quedo aqui. Então, assim, é uma bagunça de fila. Só que eu, é muito bom. Pessoa mais introvertida, o que eu tento é analisar, eu vejo quem chegou por último e me coloco atrás dela, né? Quando alguém pergunta quem é o último, eu já levanto a mão. Sou eu o último, né? Foi o último que cheguei, assim, pra tentar evitar a interação. Tudo certinho, né, amor? A gente veio pra Espanha pra entablar relacionamento. Depende do caso, assim. Eu não sou da tipo de pessoa que vai conversar na fila do supermercado, né? A não sei que tenha alguém que eu já, conheci antes. Aí, semana passada, eu não sei porque, eu entrei numa fila... Que tava certinha dessa vez, tava certinha a fila. É raro ter fila certinha aqui. Aí, eu cheguei atrás do cara e perguntei, ¿eres el último? Aí ele olhou pra mim com uma cara, tiene pinta, não? Não tá na cara que é o último, né? Se eu sou o último da fila, tem uma fila certinha aqui. Eu nunca perguntei. A primeira vez que eu perguntei na hora errada. Eu ri tanto dessa história. E é muito engraçado. Tem. Mas um outro mito que eu queria até comentar aí foi com relação à igreja evangélica. Porque assim, a gente sabe que a igreja evangélica aqui é pequena, que a gente sabe que somente 0,2 ponto... 0,2 ponto. O ponto tá errado. 0,2% da Espanha, por censo, é considerada evangélica e tal. E aí, o que a gente sabe, né? A gente veio pra cá sabendo que a igreja é pequena, que tem poucos evangélicos. E eu não sei porquê, em algum lugar no meu cérebro, isso atrelou, não sei se a gente ouviu de algum lugar ou foi problema no meu cérebro mesmo, de que isso atrelou de que eles não têm muita profundidade ao conhecimento bíblico. A igreja evangélica E aí daqui, foi né? um pouco, soou um pouco arrogante até da minha parte de, nossa, eu acho que eles, assim, uma igreja pequena, não deve ter muito conhecimento bíblico. E, assim, mito total. A galera da nossa igreja bebe muito da Bíblia, lê muito, conhece muito, tem muito conhecimento, são estudos profundos, já tivemos muitas discussões teológicas juntos e, assim, foi uma delícia. Foi uma surpresa, assim, maravilhosa pra gente, assim. Eu fiquei muito feliz. Então, igual eu falei, não sei se foi algo que meu cérebro plantou ou se realmente algumas pessoas têm essa ideia de que por a igreja ser pequena, é uma igreja que não tem tanto conhecimento cristão. Nossa, a igreja gente tem é pequena muito com por eles. outros fatores, né? Fatores históricos, fatores culturais. Não é porque a igreja não sabe da Bíblia para poder comunicar a Bíblia, entendeu? Sim, mas foi uma surpresa, assim, maravilhosa. Foi positivo. Fiquei, nossa, caramba, como eles... É uma igreja pequena, mas viva. Isso é muito legal, assim. É uma igreja comprometida, uma igreja que realmente quer levar o evangelho e comunicar o evangelho, ainda que seja uma remanescente, né? Um remanescente de cristãos, são pessoas muito dispostas. Isso é gostoso, estar junto com gente assim. A gente se sente até mais útil, né? Estando no meio de gente assim, né? E isso tem sido muito especial para nós, podermos trabalhar com pessoas que estão dispostas, podermos servir da maneira que Deus tem nos colocado aqui para servir, né? O Brendo Will Hans, infelizmente, algumas igrejas brasileiras apelam e tentam convencer as pessoas com o discurso de que Deus pode dar. Como é a experiência de levar o evangelho para um povo economicamente mais resolvido? Boa pergunta, é interessante. Boa pergunta. Porque o crescimento da igreja brasileira tem muito a ver com isso também, né? As pessoas que estão passando necessidades, estão sem esperança, vão buscar no último lugar onde eles acham que podem encontrar, que é a igreja, e lá acabam tendo contato com o evangelho. Inclusive, até falando de missões nesse sentido, né? Eu vou fazer missões. Onde que a gente pode ir pra gente ajudar? Pra gente construir casa nos ribeirinhos, pra gente alimentar as crianças que estão passando fome. É sempre nesse sentido
sentido de que a gente quer ajudar algumas pessoas. Eu acho que tem que ajudar sim, até porque a desigualdade social tá imensa, tem muita injustiça e a gente tem que ajudar, a gente tem que dividir, a gente tem que apoiar. E aqui na Espanha, a gente já ouviu de pessoas assim, de que você tem dificuldades de entender algumas coisas e pelo desconhecido, porque você tem dificuldade de entender algumas coisas, você acaba crendo em algo sobrenatural, entendeu? É como se fosse mente fraca, assim, sabe? Você tem dificuldade de entender sobre o futuro. Então você vai depositar a sua fé em algo sobrenatural que é Deus, porque você não tem o poder sobre o futuro. Como você não entende, é melhor você acreditar em algo que não existe, assim. Não sei explicar direito. Você tá falando como que as pessoas que não creem, veem os que creem. Sim, veem os que creem, exato. Isso é uma das maneiras de explicar como está a visão dos espanhóis ou dos europeus com relação ao evangelho, que realmente muitas vezes entendem que a coisa sobrenatural, a coisa religiosa já ficou para trás, já estamos numa nova etapa da humanidade que não precisa mais se preocupar com isso, e para muitos deles, e com motivo, eles encaram que a religião só trouxe prejuízo. E a gente conhece muito da história, né? Tudo que a humanidade já passou por conta da religião, da opressão religiosa e tudo. Então, muitas vezes, a religião é vista como um problema aqui. Por isso que se consideram... A Europa é considerada pós-cristã, porque o cristianismo já ficou pra trás, já foi um problema que a gente superou. Por exemplo, eu tava conversando, eu vou intencionalmente na mesma cabeleireira sempre, né? Pra fazer minha sobrancelha, pra cortar o cabelo dos meninos, e aí nesse meio tempo ela gosta de conversar comigo. E tem uma frase que ela falou pra mim que eu fiquei muito assim, né? Eu uso uma cruzinha aqui, ó. Eu sempre tô com uma cruzinha, ou aqui no meu braço ou no meu pescoço. Aí ela perguntou pra mim se eu era católica, né? Daí eu falei que eu sou cristã protestante, que eu sou evangélica. Ela falou assim, você é imigrante, né? Porque geralmente os imigrantes ou são do Islã ou são evangélicos. E aí ela meio que já assumiu que o evangélico é uma religião que não é do espanhol, entendeu? Então aí você vai tentando entender que, assim, o espanhol ainda tá chegando perto pra conhecer, tanto que a nossa igreja é praticamente formada por espanhóis, né, amor? Sim, é uma raridade aqui na Espanha, ter uma igreja evangélica formada por espanhóis, porque em geral, a igreja evangélica acaba atraindo os imigrantes, né? Porque os imigrantes acabam muitas vezes buscando, ou já são cristãos, né? Vieram do Brasil, de outros países da América Latina, em geral, acabam buscando uma comunidade, acabam encontrando na igreja, ou acabam conhecendo o evangelho por meio dessas conexões. Mas é uma pergunta boa do Breno aí, pergunta boa que a gente tá marcando aí. Que a gente enrolou e não respondeu. Não, a gente não enrolou. Não, a gente tá sacando ainda como que é, o que a gente conseguiu observar nesse ano. A gente não tem um veredito. A gente não tem a pretensão de saber, né? Talvez daqui na live de 10 anos de Espanha a gente consiga responder um pouquinho melhor ela. Mas como comunicar, o que a gente entende e o que a gente tem como estratégia é desenvolver relacionamentos, chegar nas pessoas, mostrar a diferença que Deus faz na nossa vida, como Deus é vivo na nossa vida, como Ele nos traz valores, como Ele nos traz esperança. Sim. E tentar passar isso pras pessoas. Gente, eu tô tão feliz porque eu fiz amizade com a minha vizinha aqui do bloco da frente. É a vizinha mais bagunceira que tem na turma da piscina. Porque a piscina é dividida em guetos, né? Acho que é por causa do Covid. E o guarda-sol dela era o mais animado, era o que tinha música, era que o pessoal dançava. Aí eu ficava olhando, eu quero fazer parte da turma desse guarda-sol animado. E agora a gente tá chegando no verão e eu fiz amizade com ela, então eu vou fazer parte da turma do guarda-sol animado. Vamos ver. Olha a expectativa. Porque no primeiro ano a gente eu já falei pra ela que eu vou fazer uma comida brasileira pra ela, ela ficou super feliz. A gente chegou às vésperas do verão, né? E assim, aqui no prédio tem piscina, uma benção muito grande no verão. A gente nunca morou num prédio com piscina na vida. A gente achava besteira ter. Aí nossos amigos estavam escolhendo um apartamento pra gente aqui e falaram, pegam com piscina, vocês vão ver que no verão vai fazer diferença. E realmente, no verão, dá aquela hora insuportável do dia, você desce pra piscina. A piscina tá quente também, mas pelo menos é mais tranquila do que dentro de casa. Eu sempre passo frio na piscina. Não, mas na borda tá quente. E a gente acabou e falou, nossa, que legal, tem piscina, a oportunidade de fazer relacionamentos, né? Mas passou o verão todo, eu não sei, parece que tinha uma barreira entre nós éramos novos do prédio, né? E as pessoas olhavam e tal, acho que tinham meio que medo, né? Porque o pessoal achava que a gente era alemão, porque a gente tava tão branco que a gente não pegava sol. Então a gente não conseguiu desenrolar amizades no primeiro ano com a piscina aqui de verão. A gente tá ansioso pelo segundo ano, né? Que é pra ver como é que vai ser os relacionamentos na piscina, à beira da piscina com Ruffles e Coca-Cola. Sim.
Uma pergunta da Ju Nancy, que eu achei bem legal. Você já tem a sensação de que estamos em casa? Será que a gente já tem essa sensação? Já, isso Total. é muito bom, isso é muito bom. Porque quando a gente viaja ou quando a gente vai visitar outro lugar, uma Qualquer cidadezinha aqui saidinha, perto, qualquer saiu da saidinha. cidade. É muito engraçado. A hora que a gente entra aqui na curva, hoje mesmo eu tava em Raém. Quando eu entrei aqui, depois que eu passo aquele letreiro de mato que tá escrito Linares, e faço a Mato curva é grama, pela... tão de grama. bonitinho. É um letreiro de grama que tá escrito Linares. Tinha que ser de Oliva, os meninos falam, né? E aí, depois que a gente faz a curva, faço a rotatória que tá chegando perto de casa, eu já pus a mão na minha mochila, peguei a chave, e sabe quando eu falo, nossa, que gostoso, a gente já sente que é a nossa Já casa, é a nossa né, amor? casa. Não. É a nossa casa. A maneira de saber quando você se sente em casa é realmente sair dela, né? Eu passar uns dias fora. A gente foi pra Portugal no treinamento da CEPAL que teve lá, que a gente entrou na cidade e foi essa sensação. Estamos voltando pra casa, sabe? Quando a gente abriu a porta de às casa, vezes foi tão gostoso. Eu tô me referindo aos meus pais com o nome dessa cidade, eu ainda falo Vinhedo, Vinhedo. né? Vem. Eu sei, Linares, Vinhedo, meio, tem uma tem sonoridade uva aqui parecida. também, né? Aqui tem azeitona, né? Em Vinhedo tem uva. E Aqui gente... tem muitas festas. O povo gosta muito de festa. Essas festas, sabe esses festivais de cidade interior, sabe? Quermesse, assim, que monta sabe? parquinho de diversão, barraquinha de atirar com pingadinha de pra pegar rolha. um pelucinha. Pra ganhar as coisinhas, pescaria, Sim, essas cama coisas. Tem, elástica. assim, fim de semana sim, fim de semana não, tem aqui na cidade. Sempre tem, E a gente sempre dá um pulo lá pra ver se encontra algum conhecido, desenvolve algum relacionamento. É uma cidade que nos acolheu muito bem, nós nos sentimos acolhidos, nos sentimos parte e a gente fica muito feliz. A gente tá muito feliz nesse primeiro ano. O Mr. Kenyadam pergunta, já parou de comparar as coisas com o preço das coisas no Brasil? Esse é um processo que depois que a gente chega é normal, não tem como. A gente chega com aquela cabeça, tem que parar de converter o euro pra real. E a gente chegou aqui, tava 7-1. Então é muito difícil. A gente ia comprar uma garrafinha de água, custava €1. Eu falei, misericórdia, eu vou pagar R$7 uma garrafa de água? Tô com sede de falar isso, amor. A partir do momento que a gente começa a saber quanto a gente tem na conta em euro, quanto que entra todo mês, e começa a ter uns padrões de comparação dentro da Espanha mesmo, acaba ficando mais fácil isso acontecer. Agora que meus pais estão aqui, a gente voltou a fazer contas por causa deles, porque a gente começa a pensar já em euro. É 5 euros? Não é tão caro, pensando nas outras coisas que são em euro aqui também. A gente faz a comparação. Aí meus pais, agora o euro tá 5, não tá mais 7. Aí meus pais já falam, R$25? R$25 é caro. Ou, nossa, R$25 é barato, né? E agora que meus pais estão aqui também é interessante, porque eles estão olhando pra nossa cidade com o olhar que nós olhamos quando chegamos na Espanha. Sim. E tem coisas que eles veem diferente que nós não vemos mais, que pra nós já faz parte da nossa vida. Isso é muito interessante. Eu tô tentando ver algum exemplo nisso. Porque você tá caminhando mais com seus pais, né? Então... muita coisa. Na esquina da nossa casa tem um bar, que é café de manhã e bar à noite. Você passa lá, agora que já passou o frio mais forte, a hora do dia que for... tá sempre cheio. Tá sempre cheio. Durante a siesta não, sempre né? A siesta cheio. é sagrada aqui. Mas até umas 4 da tarde, depois das 6, 7 horas da tarde também, que aqui é tarde ainda, 6, 7 horas, a terraça, né, que é onde ficam as mesas do lado de fora do restaurante, tá sempre cheio. Meus pais passaram ontem e falaram, nossa, mas esses espanhóis gostam de ficar na rua, né? Isso é verdade. É muito incrível, eles gostam muito. E assim, é engraçado porque a gente passou pela Semana Santa que um monte de gente tava de férias, né? Aí a minha sogra até comentou, porque a gente tá na Semana Santa, que é férias, por isso que o povo tá tudo na rua. Eu falei, não, você vai ver, você passa segunda-feira lá, vai tá cheio também. É cheio, eles passa gostam. Quarta, passa de quinta, é muito domingo normal, a domingo, isso a gente né, percebeu. É muito normal eles tomarem as refeições fora de casa. Eu acredito que tem gente que não cozinha aqui, é impressionante. Morando pertinho de um bar, num restaurante como esse, tem um Café da manhã, senhorzinho então. que eu vejo lá. É tão fofo do Dálmata, né? Do Dálmata, que joga xadrez. Ele é muito estiloso. Ele tem um chapéu Indiana Jones, assim, uma barba branca, Ele parece cheia. aquele senhor do Jurassic Park, o criador do parque. O criador do parque, parece muito. Ele tem muito estilo, mas ele tá nesse bar, ele tá no café da manhã, no almoço e na janta. É impressionante. E às vezes com o Dálmata dele, bonitão, do lado lá, deitadão, assim, só... Bonitinho. Só descansando. Falando nisso, tem gente que fez pergunta do pet ali, ó. O Walter de Mello. Walter de Mello. Como estão reagindo aos climas extremos da Espanha? Já respondemos sobre isso. E como está sendo criar um pet? Mas só uma coisa assim com relação ao clima extremo da Espanha, pra mim no começo foi muito estranho a adaptação com relação à luz. Não tanto pelo frio ou pelo calor, mas com relação à luz. Então assim, no começo, quando a gente mudou, eu fiquei muito perdida. É estranho. Porque era 9 horas da noite, ainda tava de dia, aí os meninos tinham que dormir cedo pra ir pra escola, então, a hora que a gente se dava conta, ai meu Deus,
horas. Você se dá corre conta que tudo. anoiteceu 10 horas da 10 noite. horas da noite. E a assim, gente não tinha juntado ainda, por exemplo. A nossa sabe? cultura, relógio biológico que foi treinado durante a vida toda, você começa Pela a se preocupar luz, né? a hora que entardece. Ainda mais no Brasil, que fazia uns 2 anos que não tinha horário de verão, não acontecia mais nem no verão de anoitecer depois das 7 da noite. E aí você chega aqui, você percebe que tá de noite. No verãozão é 11 horas da noite, a hora que o sol foi embora de vez, assim, 11 horas da noite. O corpo fica muito bagunçado. E é o que meus pais estão isso. vivendo agora também, que Coitado. eles falam, meu pai, olha, não dá pra acreditar, 8 horas ainda tá de dia, o sol não se pôs 8 horas, o sol tá alto ainda. Sim. Outro dia eu levei eles pra ver o pôr do sol, eu falei, falta 1h20 é pro pôr do verdade. sol ainda, e era Ou então, sério. outro dia eu falei pra sua mãe, a gente tem que lavar a roupa, era 6 horas da tarde. Ela falou, agora? Eu falei, porque 7 horas da noite, né? Que é da 7 tarde, horas fala é o horário tarde. que bate o sol no varal. Então é o melhor horário que tem pra lavar roupa. É perto das 6, porque daí às 7 bate o sol no varal. Mas aí o primeiro ano foi muito estranho. E quando chegou em dezembro, que os meninos ainda tinham aula antes de ir pro break do Natal, foi muito estranho, assim, acordar e tá completamente escuro. Aí eu acordava, meu corpo falava, pelo amor de Deus, não levanta que tá de madrugada. E eu tinha que falar pro meu corpo, não tá de madrugada, olha pro relógio. e isso foi muito estranho. Foi muito estranho a gente acordar de madrugada e agora 10 horas da noite ainda tá de sol. E essa variação acontece muito rápido, né? É Tem gente muito que rápido, não entende é muito muito bem rápido. isso. No Brasil, a gente é um país tropical, tá entre os trópicos. Então, a variação de inverno para verão é no máximo 1 hora de diferença, que o sol se põe mais cedo no inverno e mais tarde no verão. Aqui, o range, né, o rango, ele é maior, porque no inverno o sol se põe 5 horas da tarde. Às vezes até um pouquinho. Lembra que você ia levar o... Eu fui levar o Dé no futebol. Então, mas o Dé entra às 6 no futebol, né? Entra às 6 no futebol. Então, umas 5 horas, às 5h30 no inverno já tá escuro. No verão é 10h30, 11 horas. Então, é um range de 5 horas que a Terra tem que tirar entre o inverno e o verão. Então, no que chega no topo forte, do inverno, a cada dia, o dia vai ficando mais longo. Um pouquinho e a gente mais longo repara por dia. muito isso pela nossa rotina, né? Por exemplo, de levar o menino pro futebol. Que ele entra às 6 horas no futebol. Então, no inverno, a gente chega no futebol já tá de noite. No verão, a gente sai do futebol, o sol tá alto ainda. Acaba sabe? o futebol, tá pino Então, ainda a cada sol, né? dia, o dia vai aumentando. Chegou no ápice do verão, a cada dia, o dia vai diminuindo até chegar no ápice do inverno. Isso é muito interessante. E o primeiro ano foi bem marcante isso pra gente, né? Porque a gente é fica muito perdido, diferente do que a gente ficava tava perdido na acostumado comida, né, amor, também. No trópico de Capricórnio lá. Eu lembro, teve região. um dia que eu falei pro Paulinho, falei, nossa, a janta tá pronta faz tempo, você e o Dé não chegam nunca. Aí você falou, mas eu cheguei no mesmo horário de sempre. Mas é que fazia tanto tempo que já tava de noite, que eu achei que ele tinha demorado muito, sabe? E isso foi muito estranho. Agora o pet. Ai, a minha pequena, podia trazer ela, né? Sim. Uma pequenininha tão bonita. A gente apresentou ela pequenininha, cabendo na palma da mão aqui na tá live, um vira-latão, gente. Um Veja vira-latão. no meu Instagram. Ela tá um Mas vira-latão. nós decidimos adotar um pet quando nós decidimos mudar de país, né? Sim. Porque isso é uma coisa que os meninos sempre quiseram, eles sempre gostaram de animaizinhos, apesar de ter medo, né? Porque não tinham em casa, mas eles sempre se apegavam muito depois que se relacionavam com um petzinho, né? Quando nós começamos a estudar sobre filhos de terceira cultura, uma das coisas que muitas pessoas nos disseram é que ter um pet ajuda muito na adaptação emocional da criança. Sim. Porque o dia dele podia ter sido terrível na escola, por não falar a língua, por não ter amigo, mas a hora que chegar e encontrar aquela flufice branca, massinha da Fifi, eles meio que depositavam ali as emoções deles, né? Assim, eu fui rendido, apesar de saber da dificuldade que seria por morar em outro país, não ter muitas pessoas com quem contar pra cuidar do cachorro, se a gente vai viajar, alguma coisa, a gente decidiu, não, vamos, porque vai ser importante pros meninos. A gente sempre gostou de animal também, né? Nós tivemos animais quando éramos solteiros, né? Cada um com suas famílias, e nós demoramos pra adotar, quase 15 anos de casados aí, 16 anos de casados. Né, nós resolvemos adotar e realmente, assim, apesar do trabalho que deu, coisas que a cachorrinha destruiu no começo, que o primeiro ano é terrível, de quantas coisas a gente perdeu, eu perdi um óculos de sol, gente, foi difícil. Eu levei a vida inteira pra ter um óculos de sol de grau. Quando eu tive, cuidava tudo direitinho, guardava no estojinho, dentro do paninho e tal. Um dia a gente chega de um café da manhã, tava lá todinho comidinho, o óculos de sol. Até hoje eu não superei esse a lente esse tá trauma. lá, pode usar, a lente tá lá. Cola na cara mas e já está. A alça, a armação toda destruidinha. Agora, toda vez que eu saio nesse sol que já está fazendo aqui, eu lembro dessa situação. Mas pros meninos e pra Dri também, tem sido muito especial. Tem uma cachorrinha em casa pra abraçar. Ele tá fazendo porque drama à a toa. cachorrinha não gosta de mim, ela não deita
Deita no meu ele colo. Tá fazendo drama à toa. Ele trabalha no frio, ele pegava a cachorra pra pôr no colo dele, pra esquentar ele enquanto ele trabalhava. Então ele trabalhou o frio inteiro com a cachorra no colo. E toda noite, na hora que ela escolhe dormir, ela escolhe um colo. Ela escolhe um colo pra dormir, o colo dele pra dormir. É o meu colo. Agora eu tô perdendo pro meu pai. Acho que ela viu uma relação física entre pai e filho, ela vai lá... Ela olhou pro Paulinho, olhou pro meu sogro e foi pro colo do meu sogro. Perdeu o colinho. Então ela é muito carinhosa, ela é muito gosta de estar com a gente, tá ficando educadinha. E ela gosta muito de seres humanos, né, amor? Gosta. Ela tá andando na rua, ela vê pessoas, ela quer dar carinho, ela pede carinho, ela é muito fofa. Mas tem o outro lado, gente, além da destruição... Tadinha, para de falar a parte ruim da Se nós precisamos viajar, por exemplo, sempre tem que pensar. Será que a gente pode levar a cachorrinha? Será que tem um lugar pra deixar ela? Se ela for ficar, onde ela vai ficar? Será que alguém pode ficar com ela? A gente pode deixar ela na casa de alguém? Então agora que vamos ter férias em agosto, que é o verãozão aqui, a gente tem que pensar em todas essas condições. Orem por nós aí, viu? Pra gente ver o que a gente vai fazer com a pequena. Porque ainda não temos nem carro ainda. Então, se a gente vai alugar ou emprestar um carro, tem que saber que depois a gente tem que tirar todos os pelinhos dela que se soltam. Mas a gente tira de boa. Mas dá um trabalho. Dá um trabalhão danado, mas é um trabalho que a gente tá disposto a ter. Tá disposto, mas se for um empréstimo de um dia, por exemplo, pra sair com a cachorra, chega no fim do dia, meia hora tirando o pelinho de cachorro. Com aspirador de pó, com fita crepe. Pra devolver o carro limpinho. Sim, com vidrex, então, assim, tudo. Não é tudo perfeito, mas vale a pena, porque a gente tem visto o retorno emocional disso, principalmente pros meninos, né? Como eles chegam da escola, abraçam aquela cachorrinha, ficam com ela e curtem. Isso emocionalmente tem sido muito importante pra nós. Muito importante. Ó, tem o Fernando fez a pergunta dos meninos e ali também a Ju também fez pergunta dos meninos. A adaptação da cultura dos meninos, sim, tá indo muito bem, graças a Deus. Estão cada vez mais perto de desenvolver relacionamentos. É mais difícil por serem mais tímidos, por virem de outra língua. Graças a Deus tá caminhando bem e a gente sente eles bem adaptados. Com a ajuda da Fiona também, né? Com a ajuda. E assim, a escola deles, no começo foi difícil, porque é muito puxado, o ensino aqui é muito puxado. Eles estavam vindo de pandemia, onde não estava tendo reuniões presenciais, aí aqui já chega cai de paraquedas com reunião presencial, aprendendo inglês, espanhol e francês, tudo junto. Então, no começo foi bem puxado, mas eles gostam de desafio, né? E a gente sempre falou pra eles que eles são capazes. Eu falei, vocês têm tudo. Deus já deu tudo pra vocês que vocês precisam, que é uma escola boa, pai e mãe que ama ensinar e inteligência que o Papai do Céu deu pra vocês. Então, vocês conseguem superar todas as dificuldades. Então, eles encararam como um desafio mesmo, assim. Então, eles estavam super empenhados. Não, vou aprender, eu vou melhorar. Então, assim, no começo foi difícil. Mas a escola deles, assim, é uma maravilha. A gente é apaixonado pela escola deles. Porque não só a parte pedagógica é muito puxada, mas a parte lúdica também é muito legal. Então, assim, tem o dia da fruta, tem o dia do disfraz, que eles têm que ir fantasiado e alguma coisa. Então, já fizeram visita pra universidade, já fizeram visita pra parque, já passearam, já tiveram vários tipos de festa. É a festa da amêndoa, a festa do leite, toda segunda-feira. Ai, meu Deus, hoje foi o dia do leite. Eles tiveram... Não sei se tiveram o dia do leite. Hoje não teve o dia do leite? Não. Ah, eles já confirmaram. De avisar. Já confirmaram que não tiveram o dia do leite. Então, assim, eles têm... A escola deles tem muita coisa, assim, super diferente. Então, assim, o Daniel já até dançou uma música junto com a turma deles, ensaiaram os passinhos de dança. Então, ao mesmo tempo que pedagogicamente eles são bem puxados, eles são muito divertidos e são muito lúdicos, assim. A gente tem alguns amigos específicos que vieram conversar com a gente no particular, falando assim, ó, a gente tem no coração amor pelos filhos de vocês, então a gente gostaria de orar pelos filhos de vocês. Se vocês puderem dar um follow-up de como tá sendo a adaptação deles e tal, alguns pedidos específicos, vocês podem mandar. Se não, saiba que a gente tá orando pelos filhos de vocês. Então, isso tem sido muito bom, porque a gente entende que as orações têm nos sustentado, de verdade, assim, sabe? Não é clichê de missionário que mora em outro país. Não. E aí, por exemplo, o Daniel e o André sempre pediram por amizades, assim, porque eles queriam muito ter amizade, porque estão em outro país e querem ter amizade. E a gente viu que, assim, como a cidade é muito pequena, tem poucos imigrantes, então os amigos eram muito juntos, né? Então eles queriam ter contato, ter amizade. E aí, por muito tempo, eles tentaram, e a gente sempre pedia a oração pro pessoal pra eles terem amizade. E esses dias, antes de entrar agora as férias, tinha Semana Santa.
Santa, A né? Semana Santa. Eles voltaram pra casa super felizes, porque foram fazer um passeio no parque, e aí eu fiquei ali na sacada vendo eles passarem pro parque, porque o caminho da escola pro parque passa na frente de casa, e eles, assim, olharam pra mamãe e deram só um tchauzinho, assim, tchauzinho, mamãe, e voltou a conversar com o amiguinho, porque os dois estavam agarrados no papo, conversando, cada um com a sua turma, né? Primeiro passou a turma do Daniel, depois passou a turma do André. E a hora que eu vi, assim, eles batendo um maior papo, se divertindo com os amigos, aquilo me encheu de alegria. Tão grande, assim, eu falei, uau, assim, deu muita alegria mesmo, de verdade. As coisas estão rolando, né? Então, se vocês quiserem, em particular, orar pelos nossos filhos, quiser conversar comigo também, no particular, a gente pode ir falando qual o pedido, né? A questão dos filhos, ela é complexa, porque, assim, tudo que envolve nossos sentimentos, nossa adaptação, nossa luta, as coisas que dão errado, burocracia que a gente enfrenta... A gente consegue tratar isso muito bem no nosso coração, e é porque são coisas que estão dentro do nosso controle, entendeu? Quando envolve nossos filhos, aí a gente pensa, isso não tá mais no nosso controle. O que a gente pode fazer é conversar, o que a gente pode é dialogar, mas muito mais do que isso, além de orar, claro que é a primeira coisa que a gente deve fazer, não dá. Então a gente conta muito com as orações, com a participação de todos vocês nessas questões que são muito importantes pra gente. E a escola é muito fofa, assim, é muito sensacional. O Daniel chegou em casa outro dia falando, mamãe, eu fui proibido de levar livro pra escola. Ele tava lendo Ladrão de Raios, do Rick Riordan, todo recreio. Aí eu fui perguntar pra professora, né? Falei, por que você proibiu o menino de ler, né? No recreio. Ela falou, não, porque no recreio ele tem que brincar com os amigos. Recreio é hora de brincar. E aí eu chego na rodinha e falo, vai todo mundo brincar junto. Ou todo mundo brinca junto, ou vai todo mundo pra dentro da sala de aula. E aí isso foi legal, porque aí ele começou, porque ele é muito tímido, então ele ficou com vergonha de brincar junto, né, amor? Não, é engraçado que você fala assim, aí eu cheguei pro professor e perguntei. A gente não fica tirando satisfação de tudo que acontece na sala de aula. Não, tadinho. A gente só ficou sabendo. Ela me contou. A gente ficou sabendo da situação, né? Não, porque senão, tá ainda bem que eu tô aqui pra direcionar. É porque eu fico agoniada que a gente já falou tanto, aí eu fico querendo cortar caminho. Corta o caminho. Aí eu cheguei pra professora, por que meu filho não pode trazer? Não, porque a professora toda saída, ela veio dar um highlightzinho sobre o Daniel. A missão dela era enturmar ele, ajudar ele a aprender espanhol, aprender francês, aprender inglês. Então ela sempre dava um feedback. Hoje ele sentou com os amiguinhos. Hoje eu proibi ele de trazer o livro, mas por causa disso. Mas foi por causa disso. Apesar de todas as dificuldades, a escola é realmente uma bênção. E a escola pública aqui, né? Então, pública. Além de tudo, a gente tem um ótimo ensino, uma ótima orientação por parte deles. E o André, no meio do ano agora, já começa o próximo ano letivo. Agora vamos falar do André, meu coração. Ele vai para o Instituto, que é uma outra escola. Ele vai ser o mais novinho do Instituto. Seria o ginásio do Brasil, Fundamental 2, né? Que agora é no Brasil. Só que aqui já é no 7º ano. Seria o equivalente ao 7º ano. Ele vai aí, O ensino aqui é bem diferente, viu? Eu achei bem diferente. Porque o Instituto é o ESSO, que eles falam, que é Ensino Secundário Obrigatório. Então tem 1, 2, 3, são 5 ESSO. Mas os 3 primeiros ESSO tem as matérias obrigatórias, normais, que todo mundo precisa pra fazer uma faculdade. Os 2 últimos ESSO, ele vai ter que escolher. Então é tipo, com 14, 15 anos, ele vai ter que escolher qual área ele quer fazer de faculdade. Porque, por exemplo, se ele escolher fazer... né? Sei lá, se ele escolhe fazer farmácia, ele não vai ter aula mais de história e geografia, por exemplo. Sabe? Ele vai ter aula específica pra fazer áreas das biológicas. Então, com 14 anos, assim, então é muito... Só que aí, por exemplo, ele chega com 16, não quero mais fazer farmácia, eu quero fazer ciência da computação, aí ele vai ter que voltar um ESSO e voltar a fazer as aulas específicas. É muito doido. E aí você fala assim, nossa, mas o que acontece com as matérias que eles teriam no ensino médio, por exemplo, do Brasil? Eles já têm tudo antes. Então, eles já chegam com 14 anos com o currículo que no Brasil se tem até os 17, pra você ter uma ideia. E depois, a partir do 14, ele já vai entrar nas matérias mais específicas pra área. Então, se você reclama no Brasil que você tem que decidir o seu futuro com 17, 18 anos, aqui é com 14. É isso que a gente tem que preparar nossos filhos pra eles se decidirem a tempo. É muito doido. Isso a gente vai descobrir conforme for caminhando. Doido, porque, né? por exemplo, uma criança com 15 anos pode falar, eu não vou fazer faculdade, eu quero fazer só ensino profissionalizante. Aí ele corta um monte de matéria e vai fazer as matérias específicas de profissionalizante. Ele sai com uma profissão, sai do colegial, do ensino médio com profissão, que é o que muitos fazem aqui nas cidades mais de interior, sabe? Eles têm muito essa visão, assim, se eu posso ganhar um salário de 1.200, 1.500 euros tendo essa profissão e já saio formado, pra que eu vou fazer uma
faculdade, entendeu? Sim, então, e tá ok pra eles, tá girando a economia do país e tá tudo bem. Mas, por exemplo, se alguém quer fazer faculdade, aí tem que fazer o bacharelato. Ó esse nome como engana a gente, né? A gente achava que bacharelato era a faculdade. Bacharelado, né? Mas não, o bacharelato é a preparação pra fazer a faculdade. Aí faz com 15, 16 e 17 anos. Tem também o risco da gente estar explicando isso tudo errado, mas a gente vai descobrir... Não, que eu fui na escola, conversei com o diretor. Mas quando os filhos estiverem passando por isso, a gente explica direitinho como é que vai ser, porque por enquanto a gente só tem as informações que a gente ouviu falar das orientações que a gente teve até aqui. Mas a história que eu queria contar, esposinha, que eu acho muito legal, tem a ver as crianças na história também, mas é como explicar o que nós estamos fazendo na Espanha para os espanhóis que não são evangélicos. Não, porque a gente sempre conversa sobre isso no jet lag também, né? De como é importante você ter uma profissão, um fazedor de tendas, missionário, fica mais fácil você explicar o que faz lá e tal. E nós somos meio que esse misto de fazedores de tendas com missionários tradicionais, né? Nós produzimos nosso conteúdo online, nós temos mantenedores, pessoas que apoiam o que a gente tá fazendo aqui, mas nós também trabalhamos e temos nossas fontes de recursos por conta do nosso trabalho, que nós fazemos online. Então, acaba sendo uma mistura, mas para os espanhóis, até a coisa para os espanhóis daqui, de Andalucia, Linares. Aqui ou você trabalha no comércio, ou você trabalha na plantação de olivos, né, que é o que move a economia aqui dessa região, ou você é professor, por exemplo, ou tem algum trabalho específico, assim. A área de tecnologia não é forte aqui, não existe, aqui em Linares não existe nenhuma empresa de tecnologia, não existe uma empresa de gestão de redes sociais, nada disso. Não. Então, quando a gente explica que a gente trabalha online, nosso trabalho, nossa fonte de recursos é online, a coisa fica meio vaga. Então nós fomos pra escola, chegamos, nos apresentamos para matricular os meninos e tal, explicamos, chegamos na Espanha. Tá, mas o que vocês vieram fazer aqui na Espanha? Uma maneira de simplificar as explicações, né? Como a gente sabia que a gente ia ter um tempo de relacionamento com a escola, a gente simplificou assim, ó, nós temos um trabalho online que podemos fazer de qualquer lugar do mundo e nós decidimos viver na Espanha para que nossos filhos tenham um acesso a uma cultura diferente, para que a gente conheça coisas diferentes e tal. Por ser cidadão italiano, a gente podia escolher qualquer lugar da Europa para morar. E o nosso trabalho, assim, é na área de comunicação, internet, redes sociais. E os nossos maiores clientes são de fora do Brasil. Então, já que já era de fora do Brasil, a gente consegue trabalhar de qualquer lugar. A gente pensou em outras opções. Por que Linares? Porque nós, na busca de lugares para ir, nós fizemos amizades com pessoas aqui de Linares, até citamos o contato que eles conheciam e tal, que é a diretora de outra escola, que é da nossa igreja também. Que legal, não, muito bem. Tá, aí fizemos a matrícula e ficou por isso. Passou um tempo e a Adri foi por uma reunião, como é que chama? Mentoria? Uma tutoria. Uma tutoria. É sempre eu que caio nessas tutorias, você tem que começar a ir nessas tutorias, é sério. Não, eu já fui chamado pra outros motivos lá, mas a Adri foi uma tutoria pra tirar umas dúvidas. Aí ela chega lá, tem o quê? Umas 4, 5 pessoas. Inclusive o diretor. O diretor, o zelador, tal, tudo em volta da Adri. Porque assim, temos 2 filhos na escola. Bonitinho. E a hora que pergunta pros meninos, o Daniel, ele aprendeu uma coisa, um atalho muito fácil. E é genial. Genial, né? No começo, ele não pode saber que é genial. Qualquer pergunta que faziam pra ele, ele descobriu que se ele respondesse não sei, acabava a conversa. Ele não precisava explicar mais nada. Onde que você nasceu? Não sei. Não sei. Como não sabe? É claro que ele sabe. Mas depois ele contou pra gente, né? Que se ele responde não sei, é mais fácil. Ele não tem que explicar mais nada. Então, quando perguntaram pra ele com o que seus pais trabalham, ele falou, eu não sei. Eu não sei. Assim, como assim você não sabe? Meu pai fica o dia todo na frente do computador falando em inglês e trabalhando com as coisas no computador. Mas você não sabe o que seu pai faz? Não sei. Aí a professora chegou pra Adri e falou assim, do que vocês exatamente trabalham? Porque eu perguntei pro seu menino, ele falou isso. Aí a Adri começa a explicar, então, nós somos ligados a uma ONG que tem pessoas que trabalham em várias partes do mundo. E como nós trabalhamos com a área de comunicação, redes sociais, nós viemos ligados a essa ONG com o braço dela que tem aqui na Espanha, que fica em Granada. Então nós trabalhamos em parceria e tal. E é uma ONG religiosa. Vocês são religiosos. De que igreja vocês são? Então, a igreja evangélica. Onde fica a igreja evangélica de vocês?
fez? Então, ficava num colégio. Mas o colégio faliu. E hoje, assim, como assim? A igreja ficava num colégio? Que faliu? Que colégio é esse? Aí eu falei o nome do colégio. Realmente, esse colégio faliu. Então, porque para o espanhol, igreja é o prédio. E para muitos brasileiros evangélicos também, né? Eu vou na igreja. Sim. Mas, tipo, eu sou dessa igreja porque existe o prédio da igreja católica lá. E essa é a minha igreja. Como que a igreja é dentro de um colégio? Estranho. Mas e agora? Como vocês estão fazendo? A gente tá se encontrando no campo. No campo. A gente faz piquenique no campo de domingo e a gente passa o dia com a igreja lá. Deixa eu ver se eu entendi. Vocês trabalham de casa, no computador e a igreja fica no campo. Sou muito bizarro, né? Mas assim, a gente tá fazendo tudo certinho. Não tá... engraçado. A gente conversou com os amigos espanhóis e eu perguntei se era normal isso, né? Falou, fizeram uma tutoria aqui, eu achei que fosse pra falar do Daniel, mas perguntaram o que a gente faz, né? Fizeram uma sabatina, né? E eu tava super tranquila. Eu tava gata, fui bem arrumadinha, maquiada, sabe? Pra causar impressão. E os nossos amigos falaram que não, que isso não é nem um pouco comum, né, amor? Eles estavam muito curiosos pra saber, porque é muito diferente, muito diferente. Pensa uma cidade do interior, chegam as pessoas de fora. Bonitinho. Essas pessoas estão em casa a maior parte do dia. O pai vem trazer da escola, vem buscar da escola. E peraí, esse pai não trabalha fora? Como que eles estão vivendo? Onde vem esses recursos? Sabe? Pode ser uma coisa meio suspeita. Será que é uma coisa que a gente tem que denunciar? Né? Vai saber o quê? Mas aceitaram as respostas da primeira vez. Com a unha cortada. Não tem piolho, né? Não tem piolho, Aí a segunda visita eu levei um monte de cartão. Aí a segunda visita, teve uma outra tutoria, a Adri foi lá e levou o cartão da UMF, as coisas que a gente produz, um folheto em espanhol, UMF, tudo que a gente produziu recentemente. Deu briga, porque eu só tinha levado 3. Que é coisa que a gente tinha aqui em papel, em espanhol, pra mostrar pra eles, né? Aí tem mais gente em volta, né? Tipo, aí tem outros professores que não estavam no primeiro. Que queriam saber de novo, né? Aí a Adri chega assim, então, vocês perguntaram da outra vez, isso aqui é um pouquinho do que a gente produz, ó. O que é a OMF? A OMF é uma organização lá de Singapura, né? Que tem escritório no Reino Unido. Vocês estão aqui na Espanha, trabalhando pra eles, Sim. E a igreja de vocês falaram? Agora a gente já tem um lugar pra reunir na igreja. Agora a gente tem um lugar pra reunir na igreja. Onde é? Então, é no Colégio Salesianos. Aí o outro fala assim... Aí o professor, eu falei pra vocês que eles eram católicos. Porque o Colégio Salesianos é católico. E a gente conseguiu uma sala pra se reunir lá dentro. Daí a professora do Daniel falou, não, eles não são católicos. Vocês são católicos ou vocês são evangélicos? Eu falei, não, a gente é evangélico. Mas o que vocês estão evangélicos fazendo no Salesiano? Eu falei, não, a gente alugou uma sala. Ela lembra que a gente reunia no campo? Agora a gente alugou uma sala. É o colégio que a gente conseguiu se reunir. A gente tá pagando pra usar lá e tal. Mas foi muito engraçado. Mas eu pedi pra todo mundo me seguir nas redes sociais. Pra ver o que a gente tá fazendo. Pra ver que nós não somos contrabandistas de órgãos, né? E nem de crianças e tal. Porque, afinal, com a escola, né? Pra confiar em alguém chegando lá todo dia pra ter essa experiência. É difícil explicar, né, amor? É difícil explicar pra eles. É difícil, mas assim, eles estão vendo na nossa vida, né? Que a gente tá fazendo tudo direitinho, os aluguéis estão sendo pagos, a gente não tá envolvido em nenhum escândalo na cidade. Porque se tivesse envolvido em qualquer escândalo, já saberiam, né? Porque a cidade é um ovinho, todo mundo acaba conhecendo todo mundo. Mas a gente tem vivido isso dia a dia, tem sido legal, tem sido diferente, tem sido especial, tem sido difícil, tem sido lutas, mas a gente não veio aqui pra ter tranquilidade, não veio aqui pra tentar a vida nem nada, né? Que como muitas pessoas às vezes vêm, né? E podem pensar que a nossa intenção é essa. A gente não veio pra tentar a vida, a gente já tava muito bem lá em Vinhedo, com uma igreja muito boa, com amigos muito bons, tendo uma vida agradável. A gente topou o desafio que Deus colocou diante de nós e estamos aqui completando o nosso primeiro ano de aventuras. E a gente quer se relacionar com as pessoas, a gente tá com eles e a gente tá muito feliz porque aos poucos a gente tá conseguindo entrar, sabe? A maioria dos nossos amigos que a gente faz perguntas profundas e que a gente tem relacionamentos são da igreja. Mas agora a gente já tá desenvolvendo relacionamento com pessoas que não são da igreja. Isso tem, assim, trazido muita alegria pra gente. Inclusive, durante muito tempo a gente sempre tentou fazer amizade, conversar com os nossos vizinhos aqui de porta. E essa semana a gente teve uma conversa muito longa com ele e foi muito legal. Foi por causa da participação dele na Semana Santa, que teve aqui em Linares. Aí, se vocês quiserem entrar, a gente não colocou nos destaques nosso, né? Eu vou colocar em destaque. É que meu celular tá aqui na live. Mas eu vou colocar no destaque Semana Santa pra
vocês verem. Não, eu coloquei também no meu. Tá, mas o meu acho que tem mais. Mas eu tenho detalhes. menos seguidores. Tá, então sigam a Adri. Tô brincando. Dri De Gaspari e Paulinho De Gaspari. Os destaques dos stories, você entra lá, vocês vão ver sobre a Semana Santa aqui em Linares. Em Linares e no sul da Espanha em geral. Andalucia, mais forte, a questão das procissões de Semana Granada, Santa. Málaga. E nós quisemos conhecer de perto e participamos. É uma tradição católica bem forte, em que eles montam as procissões com velas, com carros, com imagens, com bandas maravilhosas tocando. Sim, a é muito experiência emocionante. cultural foi emocionante. muito forte, muito interessante pra gente participar de tudo isso, de ver a fé deles. Muita coisa é da fé, muita coisa é da cultura só. Tem muita gente que tá lá pela tradição, que tradição nem crê familiar. direito nisso. A banda, são bandas de profissionais, né? De fanfarras profissionais da região aqui, que são convidados pra tocar. Então lá dentro deve ter muitos ateus, muitas pessoas que estão lá só porque fazem parte da banda. Profissional. É um trabalho como outro qualquer, mas foi muito legal entender um pouquinho mais sobre essa raiz católica forte que eles têm aqui. E foi interessante também na parte cristã de toda a coisa, de poder mostrar para os nossos filhos, fazê-los relembrar do sacrifício de Jesus, porque a história está sendo contada. É um teatro que a gente vê da última passando semana na nossa de frente, Jesus, de todos os atos da última semana de Jesus, de todo o sofrimento, da crucificação, do desamparo de Maria, do silêncio do sábado, que o sábado foi o único dia da semana toda que não teve procissão, porque todos estavam de luto sem saber o que estava acontecendo, para no domingo nós participarmos também da procissão, da ressurreição. Foi muito bonito, muito emocionante. Sim. Poder compartilhar isso com nossos filhos também e poder mostrar que nós estamos lá. Então, por conta disso, nós conseguimos desenvolver um relacionamento com o nosso vizinho de porta. Sim, e uma porque nós coisa vimos ele lá participando da procissão. Porque uma coisa interessante é que, assim, os cristãos evangélicos aqui, eles não vão na procissão, eles ficam dentro de casa mesmo. É aquele negócio de que, não, isso não faz parte do meu mundo, eu não vou, então eu fico trancado dentro de casa. E a gente entende a cultura que tem por trás disso, né? Quem viveu o tempo da ditadura de Franco aqui e tal, sofreram muito, porque eles eram obrigados a adorar e tal, obrigados né? a se ajoelhar quando a procissão passava. Era uma coisa muito triste. Então tem um trauma muito grande disso. Mas a gente veio de fora, a gente tem o trunfo, né? Eu falei, esse habeas corpus, não tem nada a ver, né? Tem esse trunfo, né? Estamos conhecendo a cultura. Então a gente tá lá, tá no meio, tá conhecendo e tá vendo. Só que isso abriu porta com nossos vizinhos católicos. Porque os nossos vizinhos aqui, que são católicos, eles são amigos do nosso amigo da igreja, que por isso que a gente conseguiu o apartamento alugado aqui. E quando ele viu a gente lá na procissão e a gente falou pra eles, a gente viu você carregando o andor. Inclusive, a procissão que ele participou foi a mais bonita de todas. E eu falei pra ele, a procissão que você participou foi a mais bonita de todas. Foi que eu me emocionei e tal. Foi muito bonita. Os carros mais altos, né? Os passos mais altos. E a música mais elaborada. Nossa, a banda é demais. Fenomenal. E aí a gente comentou com ele. Aí ele olhou assim, com os olhos brilhantes pra gente e falou, vocês foram na procissão? Eu falei, fui. E eu fiquei emocionada. E eu achei muito lindo. Eu fiquei apaixonada pela cultura. E isso, ele disparou a conversar e a falar. Ele e a esposa dele, né, amor? Foi muito bonito. E às vezes a gente pensa assim, estão lá pela idolatria e tal. Não, a conversa que a gente teve foi da lembrança né, do sofrimento de Jesus e do sacrifício de Jesus por nós. Ela falou, é muito importante todo ano a gente lembrar disso, do amor que ele teve por nós. Eu falei, caramba, mano. Se a gente não tivesse participado disso, a gente não poderia falar sobre o amor de Jesus com nossa vizinha de porta, sabe? Então foi incrível mesmo a gente ter participado dessa Semana Santa, e a gente pretende participar outras vezes e a gente tá conhecendo a cultura ainda e vamos lá. E é interessante que muitos brasileiros perguntaram pra mim nos stories, o que vocês estão fazendo aí na Semana Santa? Sabe, assim, a gente quer conhecer, a gente quer estar junto com eles. Muito bom. É uma oportunidade, como a Selma comentou aqui, é uma oportunidade única pra testemunhar, e a gente tem vivido isso aqui graças a vocês que estão acompanhando a gente também, tá? Então a gente agradece muito pelo carinho, pelas orações, pelas contribuições. Se você está na cabine, você é uma pessoa especial, porque você contribui financeiramente com o que está acontecendo também. Se você quer fazer parte, entre em irmãos.com/cabine, escolhe a maneira de participar e vem com a gente. Uma novidade que eu quero contar pra vocês é que eu criei, né? Nós criamos? Criamos o quê? A Adri tava em Raém e eu tava aqui criando um canal no YouTube de cortes do nosso podcast. Olha então, todos isso, aqueles trechinhos de 1 minuto, e a Adri tá comendo unha nesse momento. Eu tô com fome.
Ainda tô com fome. Esses trechinhos que a gente já colocou nas redes sociais, eu tô subindo tudo nesse canal de cortes do YouTube. E eu ainda não criei o link, porque a gente acho que precisa ter 100 seguidores para ter o link youtube.com/ alguma coisa, mas eu vou criar, assim que terminar a live, eu vou criar o encurtador irmãos.com/cortes, para você entrar direto no nosso link do YouTube. Vão ter trechos dessa live aqui lá também, para você ver em vídeo um pouquinho dessas histórias que a gente contou. Durante a semana eu vou colocando esses trechos aqui. E os 12, eu só posso colocar 12 por dia. Eu coloquei 12 hoje, tem mais 9 para subir. Isso dá 21. Os 21 cortes dos episódios anteriores, que eu já fiz, vão estar lá também. Então, deixa tocando eles na sequência para dar visualização para nós e vocês relembrarem também esses trechos de episódios. E a gente vai começar a investir mais em vídeo também, com pedacinhos do podcast para vocês nos acompanharem lá, tá bom? Então, irmãos.com/cortes para ter acesso a esse nosso conteúdo. É isso aí, gente. E agora que a gente completou 1 ano, a gente queria pedir, assim, orações específicas para vocês, para aumentar os nossos relacionamentos com a comunidade aqui, né? Eu faço parte de uma ONG chamada Mundo Acorre, que é uma ONG de imigrantes, e quarta-feira agora vai ter um outro café, e eu participei do café antes do meu aniversário, foi tão bonitinho, eles cantaram feliz aniversário pra mim e tal, e assim, eles também têm despertado muita curiosidade, assim, de quem é a gente, o que a gente faz aqui, qual é a fé que a gente professa, porque a maioria das pessoas que fazem parte do Mundo Acorre ou são do Oriente Médio, ou são da África, então estão participando do Ramadã, então não estão participando dos cafés da manhã. E eu fui, então pera, você não é do Ramadã, qual é a fé que você professa? Você foi na Semana Santa? Não, então é uma oportunidade que a gente tem pra conhecer o pessoal também. Tinha 5 imigrantes e... Não, 3. 3 imigrantes e o resto espanhóis. É o pessoal da organização. Né? Que são todos espanhóis. Então, de qualquer forma, é uma maneira de se relacionar com espanhóis também, porque são os voluntários do Mundo Acorre. Tinha uma mulher da Venezuela, uma da Colômbia e eu. E a sua mãe que tava me acompanhando. Então, orem por isso. Esse primeiro ano, nós viemos preparados para conhecer a cultura, se envolver muito superficialmente com muita coisa pra gente entender. Claro que a gente não consegue se envolver só superficialmente, mas a gente segurou o freio de mão pra ir devagar mesmo e conhecer e ser conhecido pela comunidade, pela igreja. Agora o segundo ano já chega a hora da mão mais diretamente na massa. Sim, apesar de eu já ter pregado algumas vezes na igreja, nosso envolvimento ainda é pequeno. A gente não está em nenhum cargo de liderança, nem nada. Inclusive, domingo agora eu vou pregar Orem por Mim. Pregar em espanhol. Vejam lá no Instagram, duplo. Capítulo 29 Linares. C29 Linares. Mas sigam. se digitar... @C29 Linares, vocês podem me ver pregando no domingo que vem em espanhol. Pregar em espanhol são 2 desafios, né? O pregar e o em espanhol. O trabalho é dobrado de preparação. Então, orem por isso. Mas a nossa intenção agora, no segundo ano, é se envolver mais. Então, no final desse ano, a gente vai contar quanto a gente se envolveu durante esse ano aqui. Relações, né, amor? Por enquanto, a gente estava se tornando, né, conhecido. Agora profundizar-se em las relações, porque até agora foi esse primeiro contato, esse estabelecimento de conexões, agora é aprofundar. Então orem por isso, tá bom? Esse podcast não tem recadinhos, porque foi inteirinho de recadinhos, mas a gente se vê e se escuta na semana que vem aqui no Literário e continuamos juntos. O Literário tá bom. Tá legal, tá profundo. Mesmo se você não leu o livro, ouça, porque a discussão tá muito boa, tá bom? Muito legal.